Os pessoal, sou o Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, não se esquece de deixar o like se gostar, se inscrever no canal, que é o mais importante. Deixe comentários aqui no vídeo se gostar e tal, né, para ideias de mais vídeos, né, porque tem uma hora que as ideias vão acabando, né. Depois sempre surgem mais ideias também. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre projetos sociais realizados por professores, tá? E isso é muito comum, eu vejo muito, sempre vi muito. Tem vários tipos de projetos sociais. Estou falando de projetos sociais de karatê, de artes marciais, tá? Artes marciais no geral, né? Só para deixar claro, né? Realizados por professores da mesma arte. O que acontece? Existem vários tipos de projetos sociais. Projetos sociais que são realizados por ONGs. E os projetos sociais que são realizados por ONGs, daí varia muito da ONG, né, conforme a estrutura da ONG, se os professores, os que participam do projeto, muitas vezes são projetos amplos e tal, e alguns são remunerados, já está ali na diretriz da ONG remunerar os professores, né, outros não, outros já são por voluntariado, né, o professor participa da ONG, né. Então existem vários tipos de projetos sociais, né? E o que é muito comum mesmo, é o professor ele fazer um projeto social próprio dele, né? Tipo assim, ele conseguiu um lugar para dar aula, às vezes até consegue da prefeitura, de um lugar de graça para dar aula, um galpão aí de graça para dar aula, e ele dá aula de graça, entendeu? Dá aula de graça. Isso aí acontece muito por ser muitas vezes uma realização pessoal do professor. Às vezes o professor quer ter muitos alunos. É legal o professor ter muitos alunos, é legal ver um professor com... Hoje em dia é difícil, tá? Quando eu comecei a treinar karatê, era muito comum numa academia particular, né, em academias particulares de karatê, falando de karatê, tá? Era muito comum a academia ter 70, 80, 100 alunos, 120 alunos. Hoje karatê não é muito difícil acontecer isso em academias particulares. Acontece isso em projetos sociais, né? Porque daí é de graça, né? Então às vezes o professor tem aquele sonho também pessoal. Isso aí não tem nada de errado nisso, não há nada de errado nisso, né? De passar o seu karatê, sua modalidade para muitas pessoas e ter um legado grande de pessoas e tal. Isso é bastante válido. Só que eu vou falar o meu pensamento assim. Eu acho que o professor, muitas vezes o professor ele não consegue viver de karatê, ele trabalha em outras coisas e também dá aula de karatê, e daí ele acaba colocando todo o esforço dele num projeto social. Esse professor, eu tô falando do professor comum, que não é rico, que não, né, enfim, né, que batalha no dia a dia como todos nós, né? E ele acaba criando um projeto social e muitas vezes ele acaba não conseguindo. Depois que ele criou um projeto social e está dando aula no projeto social, dificilmente ele vai conseguir viver daquela arte, porque ele não vai ser pago por aquele trabalho. E eu penso assim, o karatê, eu falando mais de karatê, mas estou falando, mas pode entender como arte marcial como um todo, tá, pessoal? Ou qualquer tipo de luta, é algo muito assim, muito rico para ser passado, né? Então eu penso assim, ele está colocando o esforço dele todo para passar algo muito importante. É muito importante para você pegar uma criança e tal, e passando ensinamento e tal. Às vezes vai crescendo, às vezes a criança treina uma vida junto com você ali, né? Cresce, né? Enfim, né? E às vezes isso acaba sendo muito, como posso dizer, o que o professor passa é muito valoroso para o professor não ganhar nada, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então às vezes o professor ele cria e claro, cada um faz o que quer, mas às vezes o professor ele não é uma pessoa com posses e tal, ele participa de um projeto social para ter muitos alunos, né, para poder passar os ensinamentos para muitos alunos. Isso é importante. Só que quando o professor faz isso, eu já até toquei no assunto aqui, num vídeo específico, mas já toquei até nesse assunto aqui. O professor ele acaba não sendo muito valorizado, porque o professor ele tem que colocar o seu valor em jogo, ele tem que colocar o seu valor na mesa. Eu já comentei isso no outro vídeo, tá? Não vamos repetir aqui.
Se o professor tem 100 alunos, se ele tem 100 alunos e não cobra nada para esses 100 alunos, se ele falar para os alunos, reunir os alunos, os pais dos alunos, enfim, falar, olha, a partir da semana que vem eu vou ter que cobrar R$10 por mês ou R$20 por mês para ajuda de custo, que eu tenho um gasto de vir aqui e tal, né? Desses 100 alunos, fica 10 no máximo, entendeu? É assim, ou vem e não paga, é assim. Agora, quando você já desde o começo já coloca o seu valor, o aluno e todos entendem o seu valor, entendem o que você que o que você passa é importante, entendeu? É importante para os filhos, tudo mais, é algo que ele vai levar para a vida toda. Então, assim, na minha opinião, pessoal, bem pessoal mesmo, eu sou um pouco não vou dizer contra, né? Vamos colocar assim, eu não faria isso, tá? Eu não faria isso. Eu não criaria um projeto se eu ganhasse um salão aí para dar aula. Olha, tem esse salão aqui, você pode dar aula lá para a comunidade de graça e tal. Putz, infelizmente, eu falo não. Por que você fala não? Por exemplo, eu vivo de karatê. Se eu começo a dar aula de graça, por mais que seja num determinado bairro que não vai misturar os clientes, tá? Tudo bem. Só que o meu tempo que eu tenho para ganhar para ganhar uma remuneração dando aula de karatê, e se não estiver ganhando remuneração para descansar, para descansar, sendo que eu já dei aula o dia todo, eu acabaria me atrapalhando. Então, assim, eu não faria. Já fui convidado, a gente que tem esses projetos de bairro, assim, sabe, que tem várias coisas e tal, para ir dar aula e de graça, e dar aula de graça lá e tal. Infelizmente, talvez, não sei se eu tô certo ou não também, né, mas eu recusei, falei, não dá, não consigo ir, porque, vou gastar lugar longe, vou gastar tempo, gastar combustível eu sei que eu vou dar aula e vai ser de graça e não vou ser valorizado por estar dando aula de graça, entendeu? Infelizmente é assim que funciona. Eu penso assim, projetos sociais, igual eu falei dos tipos de projetos, né? Falei de ONGs e tal, esqueci de falar, tem os projetos de prefeituras também que são muito legais, né? Tem projetos de prefeituras, e daí tem os dois casos também, né? Tem prefeitura que faz exatamente isso, te cede o local e para você dar aula de graça, ele acaba sendo um projeto de uma parceria, uma metade da prefeitura, metade do professor, que eu não acho interessante. E também existem projetos que daí, assim, eu acho com bastante consistência, projetos da prefeitura, né? A prefeitura vai montar um projeto de artes marciais ali, vai contratar professores, olha, o valor é tal, o professor aceita ou não, né? Aí é outra história, porque daí quem está fazendo projeto social e quem tem que fazer projeto social, que é a prefeitura, os órgãos públicos, né? Ou ONGs que recebem dinheiro de governos, né? Então, essa é a minha opinião, tá, pessoal? É o que eu penso, eu não sei se não estou dizendo que estou completamente certo, né? Mas eu digo por uma questão que eu já vi acontecer muito isso, tá? Acontecer muito do professor dando aula de graça e esse professor não ser valorizado mesmo. Então essa é a minha opinião, é o que eu penso, mas assim, eu não estou dizendo que estou 100% certo, é apenas uma opinião mesmo. E deixa aí no comentário o que você acha disso, se você acha correto ou não, o que você pensa a respeito.